Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos criar e resolver conflitos de maneira local e de maneira remota, beleza? Nos vídeos anteriores dessa playlist a gente aprendeu como criar branches e como fazer os merges, tá? Mas a gente pegou e fez só o caminho feliz onde nada ruim acontece. Então aqui a gente vai simular um conflito e depois vai resolver isso, beleza? Vai estar tudo aqui em capítulos, então caso você queira ver só o remoto ou só o local, é só você seguir para isso. E também não se esquece de conferir os links que tem aí na descrição. Então vamos para o vídeo. Primeiramente vamos tentar resolver o conflito remoto, beleza? Então para isso a gente vai criar um conflito. Como que a gente vai criar o conflito? Antes de mais nada a gente vai vir aqui e vamos deletar essa branch, que é a branch 3 que ficou faltando do vídeo anterior. Beleza, vamos criar uma nova branch. E a gente vai fazer uma alteração nessa branch, depois a gente vai fazer uma alteração na master, no mesmo local. É exatamente isso o conceito do conflito, né? Duas alterações no mesmo local, de modo que na hora de fazer um merge, o código, o software, né? Ele não vai saber assimilar qual que é o correto, qual que não é. Então aqui a gente vai fazer um commit com conflito da branch 4. Branch espaço 4, beleza. E eu vou comitar essas alterações, eu estou comitando ela na branch 4, está sendo mostrado aqui. E eu fiz o commit, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar aqui para branch master, eu vou ver que não tem essa linha 4, e agora eu vou pegar e vou fazer uma alteração aqui. Então, a alteração feita na master para gerar conflito. Beleza. A gente pode fazer o commit, a gente vai fazer o commit na master aqui tranquilo, igual a gente já viu. Agora, até então não aconteceu conflito, né? Porque a gente não abriu o pull request. Então, agora, quando a gente abrir o pull request, que vai dar esse problema, beleza? Então, vamos ver aqui, new pull request. Eu tenho que selecionar, né? Aqui o compare como branch 4. E na hora que eu fizer isso, acontece o problema, beleza? Então, aqui, diferente do vídeo anterior, a gente consegue ver que não posso fazer o merge automaticamente. E aqui está mostrando a diferença entre um código e outro, beleza? Então, a gente vai criar o pull request. A gente vai criar aqui também, né? E aqui a gente consegue ver que a gente não consegue fazer um merge, tá? Então ele fica bloqueado, ó, tô tentando clicar e não vai. Então a gente tem que resolver o conflito primeiro. Então, uma forma é a gente clicar aqui nesse Resolve Conflicts e ele vem para essa página aqui que auxilia a resolução de conflito, tá? Se tivesse mais arquivos, estaria mostrando todos aqui. Como tem só um arquivo, e a gente tem que resolver esse conflito. Qual que é a questão aqui? Eu posso fazer o que eu quiser agora. Eu posso simplesmente escolher aceitar as duas alterações, um em cada linha, ou as duas na mesma linha, ou da forma que eu quiser, tá? O software ele mostra para mim aqui esta linha e esta linha estão dando errado. Resolve o que você quer. Então, se por exemplo eu quisesse as duas, eu poderia simplesmente apagar esse pedaço e apagar esse pedaço. E pronto, ele libera aqui. Então, o código, o GitHub, ele não está para falar assim, escolhe um ou outro. Não, ele está para mostrar assim, ó, isso aqui estava na mesma linha. Qual que você quer? Você quer as duas? Você quer colocar uma e depois outra linha? Mas você precisa organizar, porque do jeito que você quer fazer o merge não vai dar certo. Então aqui, por exemplo, eu poderia simplesmente aceitar as duas alterações, apagar aqui e colocar uma outra aqui, ó. Resolvi o conflito e adicionei mais coisa. Pronto, eu poderia simplesmente fazer isso. Eu vou marcar como resolvido, e como eu falei, só tem um arquivo, então ele ficou verde, eu já consigo fazer o merge. Se tivesse mais arquivos, eu teria que fazer a resolução do conflito para eles também. Aí que eu consigo comitar o merge, e ele volta para essa tela. E quando ele volta com o merge resolvido, tem outra validação, né? E eu posso fazer o pull request agora, eu posso fazer o merge. Então agora eu vou fazer esse merge. E pronto, o merge feito com sucesso, eu posso pegar e deletar a branch aqui. Beleza? Então agora, eu vindo aqui no meu código, as coisas ainda não estão aqui, né? Então eu tenho que simplesmente fazer o git pull orange master. Então eu vou trazer tudo que aconteceu para cá, beleza? Aí as três linhas vieram. Então sobre a resolução de merge remoto é isso. Agora a gente vai ver a resolução de merge local, beleza?
Então, vamos criar outra branch, que vai ser então um git checkout. Deixa eu procurar o comando aqui, ó. Git checkout branch 5, tá? Então, a gente criou a branch 5, a gente mudou para branch 5. Então, vamos agora adicionar um comentário aqui, que vai ser conflito vindo da branch 5. Branch 5, beleza. Vamos salvar e vamos agora fazer todo aquele processo de adição, né? Então, git add ponto e os outros comandos, tá? A gente vai fazer o commit aqui, mensagem 5, e depois vamos fazer o push, e é para orange branch 5, beleza? Então, feito isso, criou a referência da branch lá no remoto, e agora a gente pode voltar para master, tá? Então, vamos fazer um git switch master. Beleza, ó, a linha não existe, né? A outra. Então, vamos agora fazer uma alteração diferente na mesma linha. Então, a alteração para conflito local é feito na master. Beleza? Então, vamos lá, vamos salvar isso. Aí eu tenho que adicionar isso, tá? Então, vou fazer um git add ponto. Tenho que fazer um git commit, mensagem 5 master. E vou fazer um push também, então git push orange e vou enviar para a master, tá? Então, beleza, eu tenho as duas alterações feitas e agora eu quero fazer um merge. Se eu estivesse falando em outro momento, eu teria que fazer primeiro atualizar os repositórios para depois fazer os merges, tá? Como já está atualizado, eu não preciso atualizar os repositórios locais, beleza? Então, qual que é o comando que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquele comando que a gente já viu no vídeo anterior. Se você não viu, confere lá, que é o git merge, tá? Então, deixa eu procurar aqui, ó. É o git merge -no-ff. Na aula passada, a gente usou esse comando aqui a mais. Nessa aula, a gente não vai usar, só para vocês verem que é igual, tá? E aqui eu tenho que colocar de onde que está vindo, tá? Então, é a branch 5. Só para conferir, branch 5, onde a gente fez, tá? Então, eu vou fazer. E no momento que eu dou Enter, observem que não apareceu aquela tela bonitinha para já fazer o commit. Em vez disso, apareceu master, merging e que tem um conflito que precisa ser resolvido. Aí aqui atrás já apareceu esse problema, tá? Então a gente ou pode resolver por aqui, apagando isso daqui, igual a gente fez lá no GitHub, é igual, e selecionando como que a gente quer, ou a gente pode usar esse resolvedor de conflitos do próprio Visual Studio, tá? Como é diferente esse negócio, a gente vai usar o resolvedor de conflitos só para vocês verem, tá? Então, na hora que eu clico aqui, ele me leva para essa tela, onde eu posso escolher o que eu quero. Então, eu posso escolher se eu vou aceitar esse pedaço, se eu vou remover ele, se eu vou aceitar a combinação, se eu vou remover se eu vou remover o atual, o que eu vou fazer. Então, aqui eu posso escolher da forma que eu quiser, tá bom? Então, vou aceitar só o primeiro, que vai ser conflito vindo da branch 5, e vou adicionar mais um comentário que já foi resolvido. Beleza, na hora que eu faço isso aqui, que eu seleciono o que eu quero, que eu falo assim, ó, esse é meu resultado, fica liberado a gente clicar nesse botão, beleza? Então, eu vou completar, tá criado aqui. E nesse caso, o commit não foi feito ainda, tá? Então, eu tô vendo aqui, ó, git master merge, então o commit não foi feito ainda. Então, você vem aqui em git status, eu ainda tô com esse arquivo aqui, eu ainda tô no processo de fazer o merge. Então, agora eu tenho que não adicionar, porque já está adicionado aqui, então tenho que criar o meu commit. Então, git commit, -m, merge, resolvido, tá? Então, na hora que eu faço isso, eu crio o commit e muda aqui, ó. Então, eu terminei o meu merge. Então, simples assim, agora a gente só precisa fazer o push para master, tá? Então, git push e comando que a gente já sabe, né? Git push orange master. E com isso aqui, eu consigo enviar o commit, né? Com o merge. E posso vir aqui na minha master e vai estar com o merge resolvido e o now. Então, fiz tudo isso aqui agora, beleza? Então, com isso, a gente aprendeu a fazer o merge remoto, o merge local. A gente aprendeu a fazer conflitos remotos e locais também. Isso aqui acaba sendo um complemento, né, do vídeo anterior de merge, só que agora com resolução de conflitos. Beleza?
Então, muito obrigado quem ficou até aqui. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like, deixa um comentário também e dá uma olhada nos links da descrição que tem algumas coisas interessantes aí, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.